eu vou falar hoje sobre plicoma, né? E por que eu vou falar sobre plicoma? Porque o meu Instagram ele tá lotado de perguntas sobre plicoma. Então eu fiz uma seleção das melhores perguntas e vou explicar para vocês por que acontece o plicoma, como a gente consegue evitar, né, que ele apareça e o tratamento também, como funciona, tá bom? Vamos lá, acompanha esse vídeo. Você sabe o que é o plicoma? Primeira coisa, né? É bom a gente mostrar direitinho e explicar o que é o plicoma, tá? Mas pra gente já começar a dar andamento nesse vídeo, vou pedir algumas coisinhas para vocês. Se inscreve no canal, curte, dá o seu joinha e ativa o sininho, tá bom? Então vamos lá. A pecinha tá aqui. O plicoma, ele é uma pele em excesso na região do ânus. Então, essa peça que eu tô mostrando aqui, ela tem a região perianal íntegra, né? O que seria uma região perianal íntegra? Fisiológica, normal. É uma pele que tem o seu pregueamento mucoso normal, porém ela não tem nenhum excesso de pele, né? Nenhuma pele sobrando. A gente não pode confundir plicoma com hemorroida, tá? A hemorroida ela é uma veia que vai ficar saltada na região anal. Ela também tem um excesso de pele, porém o tratamento da hemorroida ele é diferente do tratamento do plicoma, tá? O tratamento da hemorroida, nós precisamos cauterizar esse vaso, né? Essa veia que tá ali estrangulando naquela região e muitas vezes causa dor, muitas vezes o paciente tem dificuldade para evacuar, não consegue nem andar e nem sentar direito, né? Então, o tratamento da hemorroida, ele é um pouquinho mais complicado, mas ele é um tratamento que a gente consegue fazer no consultório também, tá? Então, essa pele em excesso na região do ânus, ela ocorre por alguns motivos. Um deles, né, que é o principal, é o excesso de força que você faz na hora que você está evacuando. Então, existem aquelas pessoas que sentam no banheiro, né? E ali ficam com celular, ficam com revista, ficam, ó, ali minutos e minutos e minutos para evacuar. Isso não é correto, né? Quando você tem vontade de ir ao banheiro, você tem que sentar, evacuar, se limpar e seguir aí com as suas atividades. Você não pode ficar ali fazendo força, sentado ali um tempão, porque a posição que a gente fica sentado ali no banheiro também favorece para que a gente tenha aí essa proeminência de pele, favorece para que a gente tenha esse extravasamento da pele e você vai ficar com um plicoma. Então, se você fizer muita força, se você ficar muito tempo ali no banheiro só fazendo hora, tá? Muitas vezes as pessoas elas sentam no banheiro também e ficam fazendo muita força porque aquelas fezes estão muito endurecidas. Por que elas se tornam endurecidas? Pela alimentação. Se você hoje come alimentos ricos em gordura, alimentos que a gente fala que prendem o intestino, né? Muita massa, muito pão, nhoque, lasanha. Então esses alimentos, eles prendem demais o seu intestino e fazem com que você não consiga ter aquelas fezes mais pastosas, aquelas fezes que vão acabar deslizando e fazendo com que você não faça tanto esforço, né? Acontece também que muitas pessoas, num pós-operatório, elas têm uma parada da movimentação do intestino, né? E aí, essa parada na movimentação do intestino faz com que ela também não consiga formar o bolo fecal diariamente e essas fezes vão ficando mais endurecidas também. Então, muitas pessoas, num pós-operatório de cesárea, num pós-operatório de lipoaspiração, que deixam de caminhar, né, ficam com uma situação que a gente chama de ilho paralítico. Para de funcionar o intestino, trava o funcionamento do intestino, não forma o bolo fecal, e aí quando vai formar o bolo fecal, é um bolo fecal bem endurecido, e a pessoa tem dificuldade para evacuar e fica fazendo força, 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 força. Além do plicoma, essas pacientes também podem ter a fissura. O que seria a fissura?
É quando você tem uma escoriação na região do ânus. Forma como se fosse uma rachadurinha e essa fissura ela se torna muito dolorosa também, tá? A fissura, ela não precisa de um tratamento cirúrgico, você pode usar algumas pomadas, você pode melhorar o seu hábito intestinal, você pode introduzir o óleo mineral na sua dieta também, isso vai ajudar bastante. Então, algumas medidas, né, que você toma ali no dia a dia fazem com que você tenha um fechamento dessa fissura. Mas o plicoma, né, que é a pele que se extravasa, você não consegue com medidas preventivas ali e fazer com que ele desapareça. Uma vez que a sua pele se exteriorize, você só consegue fazer com que aquela região fique tratada quando você faz um procedimento cirúrgico. E aí, como funciona o procedimento cirúrgico do plicoma? A gente, no consultório, você vem para o consultório bem alimentada, não precisa fazer jejum, não precisa fazer nenhum tipo de dieta, porque o procedimento é com anestesia local. A gente vai anestesiar a região do plicoma, se você tiver 1, 2, 3 plicomas, a gente vai fazer anestesia em todos eles. E aí a gente vai delimitar a região que você tem o plicoma e passar o laser na base desse plicoma e retirar esse excesso de pele. Precisa dar alguns pontinhos, tá? Não é um procedimento que é 100 pontos, às vezes a paciente acha que por ser com laser não necessita pontos, mas precisa sim, porque muitas vezes a base do plicoma ela é muito larga. E se fosse uma coisa pequenininha, talvez não precisasse dar pontos, mas muitas vezes é um plicoma grande. E aí então a gente faz com a retirada com laser dessa pele em excesso e dá uns pontinhos por dentro e uns pontinhos na pele também. Eu, quando faço o procedimento, uso fios absorvíveis, então você não vai precisar se preocupar, porque eles caem sozinhos, tá? E também uso aí no pós-operatório antibiótico, analgésico, porque é uma região de contaminação, né? E também uso o olhinho mineral para fazer com que as pacientes não corram o risco de ficar com as fezes muito endurecidas, tá? Só opero também pacientes que já estejam com hábito intestinal normal. Então, às vezes a paciente vem para o meu consultório e fala assim, doutora, eu só faço cocô a cada 5 dias. Para mim, isso é o meu normal. Isso não é normal. Não é normal para você e nem para ninguém. Porque a partir do momento que você só evacua a cada 5 dias, você está acumulando toxinas dentro do seu corpo. E aí a gente só consegue fazer essa cirurgia quando você está com seu hábito intestinal diário. Para que isso aconteça, a gente muda a alimentação, indica suplementos, indica fibras. Eu tenho uma indicação muito legal para essas pacientes que é o Lipodrink. Ele é um suplemento de fibras, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E ele auxilia muito no hábito intestinal, para fazer com que vocês consigam ir ao banheiro todos os dias. E ele ajuda também a perder um pouquinho de peso, então ele é bem legal. E aí sim a gente faz o procedimento, depois que você tá aí com o hábito intestinal ok, bonitinho, normal todos os dias, até porque no pós-operatório você precisa também estar com o hábito intestinal normal. Então não adianta hoje eu operar uma paciente que só faz cocô, né, só evacua a cada 5 dias, ela vai continuar evacuando a cada 5 dias. E aí depois do procedimento que ela evacuar, vai acontecer o quê? Vai abrir os pontos. E aí a gente corre o risco de ter uma infecção, de ter um abscesso e de ter uma fístula. E aí diversos milhares de outros problemas que eu não quero que a minha paciente tenha, tá? Então é isso, minha gente. Plicoma, consegui explicar por que acontece o plicoma, como funciona o procedimento cirúrgico, como você faz para evitar, né, que você tenha plicoma. Tem uma outra situação também que é importante a gente falar. Mulheres que têm parto normal, fazem muita força, podem sim apresentar, depois de um tempo, o aparecimento de algumas peles ali na região do ânus em excesso, tá bom? Então, observem, mulheres que ganharam bebê, deem uma olhadinha aí. Se vocês estiverem incomodada com essa pele, procure um profissional que possa te auxiliar, que possa te indicar o melhor tratamento, e as outras pacientes também procurem aí um profissional que possa te ajudar, porque às vezes isso é algo que acaba mexendo um pouco com a autoestima da mulher, né? A mulher, na hora que ela vai ficar nua, vai ali ter relação sexual
e sabe que tem esse excesso de pele ali naquela região, muitas vezes ela se trava, tá? É importante a gente falar sobre isso também, não ter vergonha de falar sobre isso, porque se é algo que está incomodando a gente precisa confiar em algum profissional para que a gente possa se abrir com ele, falar o que incomoda, para a gente conseguir melhorar aí o nosso dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Plicoma, e comentem aí o que vocês quiserem, comentem para que a gente consiga construir mais novos vídeos aqui para o canal. Tô adorando fazer esses vídeos para vocês, porque eu sei que eles ajudam bastante, tá bom? Dá o seu joinha, compartilha, ativa o sininho e beijos e até o próximo vídeo.